vou deixar aqui uma pérola da graça. E eu quero me dirigir aos irmãos que vão assistir esta mensagem. É que eu preciso deixar esclarecido algo. O tema desta pérola da graça é templo ou um local para se reunir? Qual é a diferença? Eu vou repetir o tema desta pérola da graça. Templo ou um local para se reunir? Qual é a diferença? Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26. Tem aí, Miguel? Acho que eu coloquei na agenda aí, tem? Que fazer, pois, irmãos, quando vos... Olhe para mim. A igreja, que Paulo está falando com os irmãos da igreja. As igrejas na época de Paulo se reuniam, sim ou não? Então, não é errado se reunir. Então, antes de ler todo o versículo, deixe-me dirigir aos irmãos que estão nos assistindo. Alguns irmãos, feridos pelo sistema religioso, foram feridos, enganados, se sentiram traídos, dizem que estão em graça e condenam quem se reúne. Primeiro que já não estão em graça, porque não existe condenação. O que come carne não deve condenar quem come legumes. Quem não quer se reunir, amém. Quem quer se reunir, aba pai. Porque Paulo nunca criticou quem se reunia. Sim ou não? Sim, ele está escrito que quando vocês se reunir, quer dizer que a igreja, sob a ótica de Paulo, se reunia. Então Paulo dizia, quando vocês vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, idioma, e ainda outra interpretação do idioma que era falado entre os irmãos, seja tudo feito para edificação. Significa que a igreja, sob a ótica de Paulo, ela se reunia. O que é preciso esclarecer? Que quando a igreja se reunia, tinha que ser num local, sim ou não? Sim. Como é que a igreja vai se reunir se a igreja aqui é Vidas? Igreja é Vidas. E para se reunir, tinham que estar juntos. Hoje, quando nós fazemos uma reunião, esses irmãos feridos que saíram do sistema, diz assim, mas vocês vão ao templo. Parou. Vocês vão aonde? Templo? Não. Templo é no sistema. E qual é a diferença do templo para o espaço onde a igreja se reúne? Porque a igreja se reúne em nível espiritual. O templo tem elementos do tabernáculo. Quando nós condenamos a palavra templo, não quer dizer o espaço onde a igreja se reúne. Quando nós falamos templo, nós falamos dos utensílios que estão lá dentro. Nós não somos contra a reunião. Reunião é saudável. Nós somos contra o que se faz na reunião em nome de Cristo. Mas aí, eles feridos com o sistema religioso, condenam a reunião. Mas reunião não era condenado por Paulo. O que nós condenamos é o que se faz dentro desta reunião. Então, espaço onde a igreja se reúne é uma coisa. Isso pode ser de pedra, pode ser de bambu, pode ser na praça, pode ser na minha casa, pode ser na tua, não importa.
Porque, quer ver uma coisa? O irmão me disse para mim, eu não me reúno em templos. Eu disse, nem eu. Ué, mas eu vejo lá várias vidas. Ué, mas elas estão reunidas num espaço. Quando você se reúne na sua casa, não é de pedra também? Então lá é templo? Não. Lá passa a ser templo se lá tiver sacerdócio, se lá tiver dízimo, se lá tiver sacrifício, se lá tiver os elementos da lei. Aquele espaço saudável passou a ser um templo. Entendeu? Ué, mas vocês se reúnem lá no templo no Sarapuí. Não se reúnem, não. Isso aqui é um espaço aonde a igreja se reúne. O templo tem sacerdócio. O sacerdócio aqui é Cristo. O templo tem sacrifício. O sacrifício já foi feito. O templo tem dízimo. Abolimos ele. O templo tem quipá. Aqui estamos livres disso. Então nós não condenamos reunião. Nós somos contra o que se faz na reunião em nome de Cristo. É diferente. Olha como é diferente o templo. Olha lá. Hebreus 9, 1 ao 10. Olha lá. Tem um pouco tempo. Olha lá. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Vai mostrar como era o templo. Vê se tem isto aqui. Vamos ler. 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, o templo tem candeeiro. E a mesa, e a exposição dos pães, que se chama o santo lugar. 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. 4. O qual pertencia o altar de ouro para o incenso, a arca de aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava... Tudo isso aqui era o templo. Então, se eu entro num local para me reunir como igreja, e lá tem sacerdote, é templo. Se eu entro num local para ouvir o evangelho e lá tem dízimo, é o templo. Se eu entro no local aonde tem obrações, purificações com água, é o templo. Se eu entro no local aonde tem comunhão, aonde tem o evangelho, uns aos outros suportando o amor, é espaço aonde a igreja se reúne. Este lugar é saudável para a minha vida. Mas como eles feridos pela religião, carregam ódio e atacam tudo o que é reunião. E eu perguntei a ele, e você se reúne onde? Eu me reúno na minha casa. E a sua casa é feito de quê? Daquele material dos 3 porquinhos, que a gente... Não, se a sua casa é de pedra, então é templo. Não é porque um local é de pedra que ela é templo. Ela é templo se tiver os elementos da lei. Vocês estão entendendo? Diga amém. Se não tem os elementos da lei, não é templo. É um espaço onde a igreja se reúne. Paulo nunca foi contra a reunião dos irmãos, meus amados. Muito pelo contrário. Paulo incentivava a reunião dos irmãos em todos os lugares onde ele passava. Vai vendo aí, ó, Romanos 16, 3 ao 5. Igreja de Roma, vamos ver se havia reunião dos irmãos. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. 4. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne ou não se reúne? Aonde? Na casa deles. Por que a igreja se reunia na casa deles? Por causa da perseguição do Império Romano. E o Estado não era laico. Eles se reuniam escondida. Mas nós estamos num Estado laico. A igreja de Cristo hoje tem liberdade para se reunir em qualquer lugar. E não tem ninguém que pode condenar isso, senão é antigraça.
Porque tem uns irmãos aí que diz que nós somos da lei porque nós se reunimos. E esses que estavam aí debaixo da tutela de Paulo, era o quê? Estamos seguindo o evangelho. A igreja se reúne na casa deles. Disse Paulo: saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Isto é em Roma. 2 de Coríntios capítulo 16, 1 de Coríntios 16, 19. As igrejas, Corinto agora. Porque quando nós vamos estabelecer reuniões de pessoas no Brasil inteiro, eles dizem assim: você é legalista. Por quê? Porque você foi em Belém e reuniu um grupo de pessoas. Agora você foi em Porto Alegre. Deixa eu dizer, agora nós vamos ao Uruguai, depois nós vamos em Belo Horizonte, depois vamos a Mato Grosso do Sul, vamos a Manaus, Rio Grande do Norte. Vamos fazer um cinturão nesse país até todos os gentios falar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E ninguém vai nos parar. Ninguém. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim, a igreja que está na casa deles. A casa deles era de papel ou de pedra? Não importa. Templo é que não era. Era um espaço onde a igreja se reunia. A igreja se reunia ou não se reunia? Aonde estava a igreja de Cristo em Corinto? Na casa de Priscila e Áquila. E como se condena a reunião? Roma, Corinto, Colossenses. Lá em Colosso, vamos ver se a igreja se reunia em Colosso. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e a ninfa e a igreja que ela hospeda em... Por que na casa? Perseguição do Império Romano? A igreja se reunia ou não? Aí eles dizem que é legalismo. Legalismo é condenar quem come carne. Ou condenar quem come legumes. Saudai os irmãos de Laodiceia e a ninfa, e a igreja que ela hospeda na sua casa. Paulo, então, na boca desses irmãos, pregava a heresia, porque Paulo incentivava a reunião em Roma, em Corinto e em Colosso. É ou não é? É ou não é? A igreja se reunia na casa de ninfa ou não? Vamos ver se tem mais reunião. Filemão, capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está aonde? Geraldo, embaixador de Cristo, vos saúdam juntamente com a igreja que ele recebe no Sarapuí. Aqui havia uma perseguição, hoje estamos no Estado laico, podemos nos reunir aqui, podemos nos reunir na casa de alguém, já como muito, já aviso logo, e minha mulher também, tá? Não, já falo logo, meu amado. Amado, houve um tempo que nós nos reuníamos na nossa casa. Sabe o que acontecia? Tinha uns abençoados aqui, eu não vou falar o nome, não é para falar o nome, não? Vou falar, meu amado, eu vou falar. Um abençoado aí chamado Miguel, meu amado. Quando acabava a reunião, ele comia meus Danone tudo. Tá bom? Eu disse, a gente tem que sair daqui. Minha mulher falava, você não é de Deus? Deixa o irmão comer. Fala, não, meu amado. Meu amado, as pessoas
Não são todas, tá? É um grupinho que saiu aí, entendeu? Surgiram do nada. Aí estão dizendo assim, é porque o Geraldo agora quer dominar o Brasil. O Brasil já está dominado pela graça de Deus, meu amado. Em cada cidade desse país terá uma reunião da graça de Deus. Ninguém poderá nos deter. Não tinha condição, meu amado. Nós éramos 4, depois 40. Como que eu ia hospedar as pessoas na minha casa? Como que as pessoas vão sair do sistema, gostam de se reunir, e eu vou botar essa turma onde, meu amado? Na casa deles que nos condena? Vai. Você aí que me persegue aí, abre a porta da tua casa pra gente aí comer teus biscoitos tudinho. Não adianta. Deixa eu mandar um recado para vocês. Eu sou igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Eu estou prontinho para sofrer em nome do Senhor. Em cada cidade desse país terá um grupo de pessoas se reunindo para dizer que nós somos salvos pela graça. E o pastor será Cristo, com todas as honras que lhe é devido. Conversa fiada, dizer que não se pode reunir. Não pode o quê? E a irmã Áfia e a Arquipo, nossos companheiros de luta, e a igreja que está em tua casa. Coloca para mim esse próximo versículo, Miguel, porque me deu uma coisa aqui. Olha só o que diz Atos capítulo 16, versículo 5. Olha só. Assim, as igrejas eram fortalecidas no jejum, no sacrifício. Atos capítulo 16, versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas no jejum, no sacrifício, na campanha. As igrejas eram fortalecidas onde? Na fé. Era. E o que acontecia? Dia a dia diminuiu o número. Tem que aumentar. Diz que a igreja aumentava em número. Eles querem reduzir. Eles querem tirar as pessoas do sistema, não ter um lugar para se reunir e ficar igual a eles. Não são todos, tá? Não são todos. É um grupinho de 3, 4, 5 bêbados, com mau testemunho, adúlteros, não tem compromisso com vidas, suas pregações são de ódio, contendas no Facebook, e quando encontram umas pessoas com zelo, temor e santidade do Espírito Santo, querem atacar. Nós temos compromisso, meu irmão. Nós pregamos um evangelho que não é libertinagem. Nós temos testemunho de vida. Nós temos compromisso com as vidas. As pessoas estão aqui numa santidade e num temor do Espírito Santo. Ninguém está atrás de uma televisão com um copo de uísque, meia dúzia de cerveja, metendo pau nas pessoas, porque isso não é espírito de Cristo. Isso não é um espírito de temor. Isso é um espírito de contenda, de divisão, que vocês sequer sabem a minha linguagem. Diz que a igreja aumentava em número. E sabe quem é que dava esse aumento? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, eu termino esse momento dizendo para vocês, eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas o crescimento veio de G. O crescimento veio de quem? De Deus. E vocês acham que vocês, meia dúzia de não sei nem o que, vão parar este crescimento, meu amado? Você acha que isto aqui é uma massa de bolo que quanto mais bate, mais cresce? Está vendo que não pode parar? Isto é inevitável, meu amado. Isto é a peste que eles chamaram de Paulo. Está no Brasil inteiro. Porto Alegre foi incendiado pelo poder de Deus. Vem agora Minas Gerais e Uruguai. Para cima deles. O crescimento vem de Deus. Quando Deus quer, ninguém para. E diz no versículo de número 7, então, que ele disse, de modo que nem o que planta, Geraldo ou qualquer um, é alguma coisa, e nem o que rega, Apolo, Paulo ou qualquer um, mas Deus que dá o
crescimento. A igreja da graça já cresceu, a igreja da graça já é uma potência, a igreja da graça está aí para ficar e nunca mais sairá do cenário brasileiro até alcançar o mundo inteiro. O Senhor fará isso, o zelo de Cristo fará isso. Eu quero deixar esta palavra